Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Hoje é um texto de Jeremias que nos é apresentado. O livro de Jeremias contém palavras próprias de Jeremias, sobretudo na primeira parte, e contém ditos e contos a respeito de Jeremias, vazados na literatura ou na nomenclatura do Deuteronômio, textos chamados deuteronomistas. O texto de hoje parece ser do próprio profeta ou de alguém bem próximo a ele. Terror por toda parte. Denunciemo-los, denunciemos Jeremias. Todos me espreitavam, todos desejavam o mal contra mim, todos desejavam a minha morte, o meu desaparecimento. Jeremias viveu 6 séculos antes de Jesus. E a liturgia nos coloca este texto diante dos olhos hoje para que nós nos recordemos de um fato. Jesus anunciou sim o reino de Deus, presente sob algum aspecto e ainda para se consumar num futuro para ele próximo. Mas Jesus não angariou apenas discípulos, amigos, amantes e simpatizantes. Jesus angariou também uma oposição para quem ele era antipático, suas palavras duras e, sobretudo, não aquele que esperavam para aquela época um nacionalista exaltado, capaz de pôr em fuga o romano conquistador da Palestina. Jesus contrariou também. Jesus angariou pessoas que lhe foram antipáticas e desejavam, como a Jeremias 6 séculos atrás, que ele desaparecesse. O texto aparentemente se passa com Jeremias no século VI a.C., com uma ramificação ou uma atualização para Jesus 6 séculos depois. Terror por toda parte. Denunciemos que ele venha a perecer. O texto, no entanto, bem aprofundado e meditado, diz respeito a todos aqueles e aquelas que devem pagar com a própria existência o fato de crerem em Deus e se deixarem construir por Deus em Cristo. O fato se repete no martírio real ou simbólico de todos aqueles que sofrem por causa da fé em Deus e em Cristo. E não existe apenas o martírio que leva imediatamente à morte. Existem 1000 formas de se tornar impossível, ou ao menos bastante difícil, bem mais do que já é, a vida de um cristão, marginalizando-o, colocando-o de lado. Não é dos nossos, não serve aos nossos programas, não deve ser qualificado, não deve ser elevado, não deve ser constituído em maior dignidade, não deve ser promovido, não deve receber mais. E assim, 1000 formas para se alijar, para se marginar aquele que
crê em Deus e aquele que é fiel a Jesus. Mas nós nos lembramos de uma palavra consoladora dele: aquele que perde a vida nesse mundo haverá de reencontrá-la completamente transfigurada no mundo futuro.